Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe aquela frase, homem é tudo igual, só muda o endereço? Não tem mulher nesse mundo que já não tenha ouvido e até dito essa frase alguma vez. Quando a gente está decepcionada com alguém, acaba generalizando. Falando uma coisa que aconteceu numa situação particular, como se todo mundo fosse igual e agisse da mesma forma. Como a maioria, eu também sempre pensei assim. Até porque passei já por 2 casamentos e os 2 terminaram do mesmo jeito, com traição. Quando fui traída pela segunda vez, acho que foi pior que a primeira. Porque aí que eu comecei a pensar que podia ter alguma coisa de errado comigo. Meu Deus, de novo? Aliás, a mulher que se envolveu com o meu segundo marido, é incrível isso, tem gente até que não acredita quando eu conto. Mas foi justamente a mesma que já tinha me roubado o primeiro. Na época eu morava num terreno que tinha mais 3 casas construídas. E essa mulher, cujo nome não quero nem pronunciar aqui, também morava ali com os 3 filhos, todos eles pequenos ainda, e todos de pais diferentes. Já deu para imaginar, né? Era uma criatura assim muito da ordinária. E até feia. Sabe, isso é que é o mais inacreditável. Mas como andava de perna de fora, chamava a atenção dos homens. Mas é como eu já disse, né? Não valia nada. Quando eu descobri que ela andava se escanteando pro lado do meu marido, meu primeiro, já era tarde. Ele já tinha me largado para ficar com ela. Ela também ficava, sabe, olhando para mim como se fosse superior. O romance deles não durou muito, porque além dele, ela também ficava com outros caras. E quando ele descobriu, acabou pulando fora. Pensei em me mudar dali, juro que pensei, até para ficar longe daquela mulher. Mas estava sem condição financeira. Até que depois de um tempo, me envolvi com um colega de trabalho e depois de alguns meses de relacionamento, o convidei para morar comigo. Não demorou muito, eu sei que é inacreditável. Mas o que eu vou fazer? É a minha vida. Não demorou muito para infeliz começar a jogar o seu charme para cima dele. Acabei pegando os 2 ali mesmo, dentro de casa, na maior sem vergonhice. Nesse dia, eu não deixei barato. Voei no pescoço da vadia, grudei no cabelo dela. Olha, ela ficou quase careca de tanto cabelo que eu arranquei. Depois ainda dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Olha, eu não era a única mulher casada ali. Mas parecia que ela tinha cismado comigo. 2 vezes ela infelicitou a minha vida. E ela não fez isso porque estava gostando nem do meu primeiro marido e nem do outro. Pura sem vergonhice mesmo. Olha, depois do que aconteceu, eu achei melhor realmente me mudar dali. Porque das 2 uma, né? Ou eu me mudava, ou matava a mulher. Não tinha outra alternativa. No fim, acabei indo morar numa casinha de 3 peças. Era ali mesmo no bairro. E o melhor de tudo é que não precisava dividir o terreno com mais ninguém, nem o vizinho. O dono do imóvel tinha construído 4 casas, mas todas elas independentes, inclusive com muro, portão, tudo. Olha, eu fiquei tão feliz quando encontrei aquela casa. Consegui falar com o dono e me acertei com ele. Aliás, esse senhor, um homem assim tão caprichoso, todo mês, acredite quem quiser, ele mesmo não pagava ninguém para fazer. Ele mesmo pegava a roçadeira e ia cuidar do jardim das 4 casas. Em vez de pagar alguém para cuidar da grama, não. Ele mesmo fazia o serviço. Só cuidava da parte da frente, né?
No interior era por conta de cada inquilino. Num sábado, lembro que ele tinha começado a aparar a grama ali do meu terreno. Eu fui lá conversar com ele. Levei até uma jarra de suco. Eu tinha acabado de preparar para ver se ele aceitava um copo. Ele estava aparando a grama justamente ali na frente da minha janela. Quando me viu, ele desligou a roçadeira. Eu já fui falando. Tudo bom, seu Cláudio? Tá calor, né? Ó, fiz um suco de laranja. Tá bem geladinho, o senhor não aceita um copo? Ele deu aquele sorrisão, assim, de satisfação. Ô, minha querida, você adivinhou, viu? Tava mesmo com a garganta seca. Ele tinha aquele costume. Em vez de chamar a gente pelo nome, chamava de minha querida. Pelo menos comigo, era assim que ele falava. Sempre daquele jeito carinhoso. Nesse dia, por exemplo, eu pedi que ele aparasse a grama ali do meu quintal. Até perguntei quanto que ele ia cobrar. Mas ele deu aquela resposta. Imagina se eu vou cobrar de você. De jeito nenhum. Depois que eu terminar aqui fora, eu dou um jeito aí dentro também, se você quiser. Olha, pensa num homem bacana. Aliás, ele não gostava que eu chamasse de seu Cláudio. Preferia só Cláudio. E também pediu várias vezes para eu esquecer aquela história de senhor. Era uma questão de respeito da minha parte, porque ele era mais velho do que eu, mas passei a chamá-lo só assim, de Cláudio, você. Naquela época, eu estava com 32 anos, enquanto ele, olha, sei lá, devia ter uns 53, 55 por aí. Era um homem forte, assim, enxuto, como se diz. Sempre que ia parar o gramado ali da frente, ele sempre vinha me perguntar se eu queria que ele roçasse lá dentro também. E é claro que eu sempre dizia sim. Até que um dia eu convidei para tomar café comigo. Tinha preparado uma torta, passei um café e fui lá fora chamar por ele. Lembro dele, cheirando o ar assim, falando. Eu senti mesmo o cheirinho do café. Ficamos ali conversando um tempão. Ele me contou um monte de coisa da sua vida. E tudo assim, espontaneamente. Sem eu ter perguntado nada. Falou que era casado, que sua mulher tinha sido sua primeira namorada. Olha só. Sabe, coisa difícil. Tinha 4 filhos com ela. No fim, eu acabei contando coisas da minha vida também. Inclusive, dos meus 2 casamentos que tinham terminado, porque os 2 tinham me traído. E quando lhe contei que tinha sido a mesma mulher a se envolver com os 2, ele ficou de boca aberta. Tá brincando. Você deixou barato? Não meteu a mão na fuça dela? Olha, eu fiquei até admirado, porque... Bom, de qualquer modo, não era sempre que ele aparecia ali para conversar. É porque ele aparecia geralmente para dar uma olhada nas suas casas, nas 4. Às vezes tinha que arrumar alguma coisa, né? Uma calha, uma janela, uma fechadura de uma porta. Sempre precisava de alguma manutenção. Mas sempre que aparecia, ele fazia questão de vir ali tomar um café comigo. Lembro uma vez, eu estava com um problema de vazamento no banheiro e liguei para ele. Perguntei se ele podia dar uma olhada ali, ou se preferia que eu chamasse algum profissional, mas ele fez questão de vir e ver qual era o problema. O pior é que não era uma coisa muito simples. Ele teria, inclusive, de quebrar a parede, inclusive o azulejo, trocar o cano, de modo que acabou passando o dia todo ali em casa. Já nessa época, não vou negar, toda vez que eu via, eu me sentia diferente. Apesar dele ser mais velho do que eu, não sei, mas eu comecei a sentir coisas. Era um homem tão bacana. Sei lá, eu acho que comecei a sentir uma espécie de atração por ele. Desde que tinha sido traída pela segunda vez, que nunca mais eu tinha me envolvido com outro homem.
Sabe, tinha perdido a confiança assim total. Tinha ficado tão desgostosa que jurei a mim mesma que nunca mais ia deixar nenhum outro se aproximar de mim. Mas o Cláudio, não sei dizer porquê, mas ele era tão diferente dos homens que eu já tinha conhecido. Sempre com aquele respeito, sabe? Me passava tanta confiança, tanta segurança. Não tem pessoa assim? Que só no modo de conversar com você, de se dirigir a você, de te olhar, passa aquela segurança? E eu digo isso porque, convenhamos, né? Ele podia ter tentado em algum momento jogar um charme ali pra cima de mim. Sabe como é, né? Mulher sozinha, ele sabia que eu não tinha marido. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar bem baixo para não ofender ninguém. 8 de 10 homens tentariam alguma coisa. Tenho certeza. Porque quantas vezes a gente ficou, nós dois ali sozinhos dentro de casa, com a porta fechada e tudo. E eu tenho consciência de que não sou mulher de jogar fora. Posso não ser a mais linda do mundo, mas tenho lá o meu charme, né? Tanto que lá onde eu trabalhava, por exemplo, tinha um monte de cara querendo sair comigo. No ônibus também, eu notava que chamava atenção. Mas o Cláudio, não. O Cláudio nunca me falou uma gracinha, nunca fez nenhuma insinuação, nunca tentou nada, nada mesmo. Apesar de, repito, já termos ficado várias vezes sozinhos ali dentro de casa, com a porta fechada e tudo. Pelo fato de ser homem, ele bem que podia ter tentado a sorte, né? Mas nunca se aproximou de mim, nem me olhou assim com malícia. Eu acho que foi por isso também que eu comecei a reparar mais nele. E foi por isso também que lá no começo do meu relato, eu falei naquela frase, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei. 8, para não dizer 9 ou 10 de cada 10 homens, tentam a sorte. É assim que funciona. Quem é mulher sabe. Por isso que eu usei aquela frase. Homem é tudo igual. Só muda o endereço. Pois olha, eu digo que não são todos iguais, viu? Depois que conheci o Cláudio, cheguei à conclusão de que ele era bem diferente. E isso eu fui notando à medida que o fui conhecendo melhor. Respeitador, passava confiança. Eu, por exemplo, não sei se teria coragem para convidar outro homem a entrar na minha casa, para tomar café, por exemplo. Tudo bem, ele era o dono ali da casa, mas mesmo assim, eu me sentia tão seguro do seu lado. E acho que não preciso nem falar. Com o tempo, quanto mais o conhecia, aquilo começou a mexer comigo. Toda vez que eu via, eu sentia coisas dentro de mim, coisas diferentes que eu não sentia diante de qualquer pessoa. Era atração. Eu sabia disso. Não foi logo no começo, foi com o tempo. Também pudera, né? Eu já era uma mulher solitária, sem contato com o homem fazia muito tempo. De certo modo, estava carente. Quase um ano que eu não me relacionava com ninguém. E a gente que é mulher, sabe que a gente também tem vontades, carências. E a verdade era uma só. Com o tempo, comecei a me interessar pelo Cláudio, mesmo sabendo que era um homem casado e que tinha verdadeira adoração pela esposa, porque falava sempre dela. Olha, não era paixão. Talvez fosse só atração mesmo. Vontade de fazer coisas com ele, sabe? Transar, para usar o português bem claro. Nesse sábado em que ele passou o dia todo ali em casa, mexendo no encanamento, para descobrir onde que estava o vazamento, não sei o que deu em mim, mas eu comecei a me aproximar mais dele, mais do que era costume. Para começar, antes mesmo que ele chegasse, já sabendo que ele ia chegar, resolvi colocar uma roupinha mais provocante, digamos assim, mais colada no corpo.
só para ver se ia chamar a atenção dele. E fiquei o tempo todo ali na porta do banheiro, enquanto ele mexia com a parede. Pelas tantas eu perguntei: escuta, Cláudio, você está casado há quanto tempo mesmo? Eu? Deixa eu ver. Bom, meu filho mais velho está com 33. Faz 34, 35 anos, mais ou menos. Nossa, quanto tempo. É mais que a minha idade, sabia? Não diga. Quantos anos você tem? 32. Nossa. Você sabe que eu achava que você fosse mais novinha? Você tem uma cara de menina. Aliás, vou apresentar você pro meu filho. Ele vai se encantar por você. Quem sabe você não acabe virando até minha nora. Já pensou? Olha, eu não sei o que deu em mim naquela hora. Mas de um impulso, eu retruquei. Nora? Olha, Cláudio, para ser bem sincera, eu preferia ser outra coisa tua. Ele me olhou assim, meio espantado, meio sem entender. Ué, como assim? Ah, você entendeu. Ele ficou meio constrangido, eu percebi. Ficou até meio vermelho, eu notei. Aí deu uma balançada na cabeça assim e voltou pro serviço, mas não disse nada. Claro que ele entendeu. Só que não sei, como eu me insinuei, imaginei que a reação dele fosse outra. Esse homem até parou de falar. Mas como eu já tinha começado, continuei. Eu sei que não é da minha conta, mas curiosidade. Você algum dia já traiu a tua mulher? Sem olhar para mim, visivelmente nervoso, ele falou que não. Nem olhou na minha cara. Eu insisti. Eu já imaginava. Mas sempre tem a primeira vez, né? Quem sabe possa ser hoje. A verdade é que nem eu mesma estava me reconhecendo. Parecia que tinha um fogo me consumindo. Mas vendo aquele homem ali no meu banheiro, um cara que, embora fosse mais velho do que eu, sabe, um cara inteiro. Eu que já andava me sentindo atraída por ele, disse e fiz coisas que não estava acostumada a fazer. Me aproximei dele e botei a mão no seu braço. Depois, no seu pescoço, assim, por dentro da camisa, que estava com os botões abertos. De repente, ele se assustou. Sabe, tem uma reação que eu não esperava. Que é isso, Suzy? Para com isso. Desculpa, Cláudio, mas não estou conseguindo me segurar. Quando eu estou perto de você, você já deve ter notado que eu sinto atração por você. Desculpa eu ser sincera desse jeito. Você nunca reparou? Falei aquilo e tentei abraçá-lo. Mas ele se desvencilhou e acabou saindo pela porta. Eu fui atrás. Sei lá o que me deu. Onde você vai? Puxa, é sério que você vai fugir de mim? Ele me olhou assim com o olho arregalado. O que está acontecendo? Você está com um diabo no corpo? Estávamos parados um diante do outro. Eu sem conseguir disfarçar meu desejo por ele. E ele me olhando com aquele olhar de assustado. E foi então que eu comecei a abrir os botões da minha blusinha. E nessa hora, ele conseguiu arregalar os olhos mais do que já tinha arregalado. O olho dele quase saiu das órbitas. E pediu que eu parasse de me despir. Quando ele fez menção de sair pela porta, eu fui mais rápido. E acabei chaveando a porta, que já estava na fechadura. Depois tirei e segurei.
Ele ficou pedindo. Abra a porta, menino. Para com isso. Dá aqui a chave, dá. Eu já tinha visto isso num filme. Acabei colocando a chave no meu sutiã. Você quer a chave? Vem aqui pegar então. Sei que agi como uma desqualificada. Tenho consciência disso. Uma coisa que eu juro, nunca tinha feito, mas nem parecido. Como ele não se moveu do lugar, eu me aproximei e cheguei a abraçá-lo. Mas ele se soltou de novo. E acredite quem quiser, saiu quase correndo e foi até a cozinha. Saiu pela porta da cozinha. Eu esqueci que tinha aquela outra porta e que estava aberta. No fim, ele acabou fugindo de mim. Pela porta da cozinha. Minha intenção era ficar praticamente nu ali na frente dele, para que ele, sei lá, sentisse desejo de também me abraçar. E eu praticamente me atirei nos braços desse homem. O convidei para ir para minha cama. Foi praticamente isso que eu fiz. Mas ele saiu em debandada, assustado. Coisa que eu jamais pensei que pudesse acontecer. Mais do que fugir, a grande verdade é uma só: ele me rejeitou. Mas sabe, apesar de depois ter achado aquela atitude nobre, porque ele não quis trair a esposa comigo, ele deixou isso bem claro depois. Na hora me senti tão mal. Na verdade, me senti um lixo, a última das mulheres, por ter sido rejeitada daquele modo. E isso depois de eu praticamente me oferecer para ele. Acho que mesmo que eu tivesse conseguido ficar nua na frente dele, ele não teria feito nada comigo. Teria fugido do mesmo jeito. Sei lá, se por princípio, por amor à mulher. Naturalmente que depois, pensando em tudo, claro que acabei me arrependendo, né? Porque me dei conta do papel. Eu não tenho nem palavras para nominar o que eu fiz. Me arrependi. Fiquei morrendo de vergonha. Embora continuasse me sentindo atraído. Apesar da rejeição dele, que mais clara, impossível, meu desejo não mudou. Isso aqui é o pior. O que mudou, na verdade, foi a nossa relação, o modo como ele me trata. Mesmo quando vai aparar o gramado, ali na frente, ele praticamente nem olha na minha cara. Me trata assim com uma certa distância. Agora, uma coisa não dá para negar. Esse homem, ele acabou me provando que não é verdade que todos os homens são iguais. Quase todos, talvez. Porque todos não. Qualquer outro teria se aproveitado da situação. Até porque me ofereci. Mas ele não, se afastou. Eu tenho certeza de que foi por respeito e por amor à esposa. E apesar da sua rejeição, do modo frio como ele anda me tratando agora, aprendi a valorizá-lo ainda mais, a admirá-lo. E o pior, porque isso não mudou, a desejá-lo cada vez mais. Me dói o seu desprezo, a sua indiferença. Mas sei que ele está fazendo o que está fazendo por uma razão muito nobre. Ama a esposa e tem respeito por ela acima de tudo. Como eu invejo essa mulher, meu Deus. É uma mulher de muita sorte. Porque homem assim, olha, hoje em dia é muito difícil. Na verdade, praticamente impossível a gente encontrar. Por isso que eu digo que ela tem sorte. Porque ela encontrou. Bem diferente de mim, né? Que tive 2, cada um pior do que o outro. E quando encontro um homem diferente, essa é que foi a minha desgraça. Quando encontro um homem diferente, aquilo que toda mulher sonha,
para minha desgraça, ele não pode ser meu, porque já tem dono.